Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro para a leitura do livro Obsessão, Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Hoje nós chegamos no capítulo 12, A Criança Obsediada. É possível isso? Pois nós vamos ler isto hoje na obra de Sueli Caldas, lá de 1981, uma leitura fácil, de rápido entendimento, de rápida compreensão. E eu convido você, antes da gente começar, para compartilhar esse vídeo com alguém, principalmente com uma mãe, com uma família que está com um bebê, uma criança, talvez com muito choro, talvez com insônia. Será que isso pode ser um processo obsessivo? Nós vamos ler hoje. Compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal. E se inscrevendo, tá lá, inscrever-se, clica lá, aí ativa o sininho para receber os próximos vídeos e dá joinha aqui para a gente poder ter essa sua força, esse seu apoio. Tá bom? Combinado? Então vamos começar, é uma leitura rápida e não é um estudo, é uma leitura apenas. Tá? Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus Cristo, nosso Mestre, possa nos auxiliar e nos amparar, que possamos receber todo o auxílio da espiritualidade para que tenhamos uma fácil compreensão, que a nossa alma assimile todo esse conteúdo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. A criança obsediada. Abre aspas, diz assim: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência? Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido através da educação? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? O Livro dos Espíritos, Kardec, questão 199. Vamos à leitura agora então. Crianças obsediadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comisseração. Tal como acontece ante as demais enfermidades que atormentam as crianças, também sentimos ímpetos de protegê-las e aliviá-las, desejando mesmo que nada as fizesse sofrer. Pequeninos seres que nos apresentam torturados, inquietos, padecentes de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflito ou nervoso nos condói e impele a prece imediata em seu benefício. São muitas vezes obsediados de berço. Outros se apresentam sumamente inquietos, irritados, desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ao crescer, apresentam-se-ão como crianças problema, chamadas crianças problema, que a psicologia em vão procura entender e explicar. São crianças que já nascem aprisionadas, aves em plumes em gaiolas sombrias, trazendo nos olhos as visões dos panoramas apavorantes que tanto as inquietam. São reminiscências de vidas anteriores ou recordações de tormentos que sofreram ou fizeram sofrer no plano extrafísico, antes de serem encaminhadas para um novo corpo. Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que sofrimentos que padeciam antes de encarnar ou de reencarnar. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam, torturas essas que tinham as suas nascentes em suas próprias consciências, ou em sua própria consciência que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em que se consumiam. E as bênçãos de oportunidades com que a reencarnação lhe favorece
poderão ser a tão almejada redenção para essas almas conturbadas. A misericórdia divina oferecerá a tais seres instantes de refazimento que lhes chegarão por vias indiretas e, sobretudo, reiterados chamamentos para que se redimam do passado através da resignação, da paciência e da humildade. Na obra Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes narra a vida de Leonel, que desde a infância apresentou crises violentas, evidenciando a quase possessão por desafetos do passado, do pretérito. Este mesmo Leonel, já adulto e casado, acompanhou a espinhosa existência de sua filha, Alcina, que, como ele, era obsediada desde o berço. Crianças que padecem obsessões devem ser tratadas em nossas instituições, ou seja, instituições espíritas, através do passe e da água fluidificada. E é imprescindível que lhes dispensemos muita atenção e amor, a fim de que se sintam confiantes e seguras em nosso meio. Tentemos cativá-las com muito carinho, porque somente o amor conseguirá refrigerar essas almas cansadas de sofrimento, ansiando por serem amadas. Fundamental nesses casos a orientação espírita aos seus pais, para que entendam melhor a dificuldade que experimentam, tendo assim mais condições de ajudar o filho e a si próprios, visto que são provavelmente os cúmplices ou desafetos do passado pretérito, agora reunidos em provações redentoras. Devem ser instruídos no sentido de que façam o culto do Evangelho no lar, favorecendo o ambiente em que vivem com seus eflúvios do alto, que nunca falta àquele que recorre à misericórdia do Pai. A criança deve ser levada às aulas da evangelização espírita, onde os ensinamentos ministrados dar-lhe-ão os esclarecimentos e o conforto que tanto carece. Bom, ele parte para o encerramento aqui dizendo o seguinte: o número de crianças obsediadas tem aumentado consideravelmente. Há bem pouco tempo chegaram às nossas mãos quase simultaneamente 5 pedidos de orientação a crianças que se apresentavam todas com a mesma problemática de ordem obsessiva. Um desses casos era gravíssimo, preste atenção. Certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara inclusive ferimentos. Um dia jogou-se na piscina, em outro atirou-se do alto do telhado na varanda de sua casa. Depois quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-lo dia e noite. Seu comportamento de súbito tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão, que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Foram feitas reuniões de desobsessão em seu benefício quando se verificaram as origens do seu estado atual. Atormentada por muitos obsessores, seu comportamento espiritual era muito sério. Seu comprometimento espiritual era muito sério. As outras crianças mencionadas tinham sintomas semelhantes. Acordavam no meio da noite, inconscientes, gritando, falando e rindo alto. Não atendiam e nem respondiam aos familiares, nem mesmo dando acordo da presença destes, ou seja, dando conta que eles estavam ali. Todas são menores de 5 anos. Com a terapêutica espírita completa, essas crianças melhoraram sensivelmente, sendo que 3 retornaram a um estado normal de tranquilidade. Bom, aqui encerra-se o capítulo 12. No capítulo 13, quem é o obsessor? É o que nós vamos ler. No entanto, é importante a gente entender, para quem está chegando agora no canal, quando a gente fala em criança obsediada, a gente tem que fazer uma ressalva aqui. A criança, quando a gente olha, diz assim: poxa, que fofa, que bonitinha, um anjinho. Sim, a criança, o corpo dela é infantil, é uma criança.
um bebê, mas o espírito, ele pode ter muita estrada já percorrida. Muita estrada percorrida. Então, contraiu débitos em outra vida. Esses algozes permanecem com sede de vingança. O espírito reencarna, mas esses algozes, ainda sedentos de vingança, passam a obsediar, ou seja, a prejudicar, causando tudo isso que a gente leu aqui nesse capítulo. Então, entendendo que a obsessão é no olhar do espírito obsessor, ele está vendo aquele ex-algoz dele, o algoz de outra vida, aquele que lhe prejudicou, que lhe matou, que lhe perseguiu, que lhe puxou o tapete. Então ele olha e não vê o corpo infantil, ele olha e identifica o espírito que o prejudicou. Mas os dois desencarnaram sim, lá em outra vida foram algozes, ambos desencarnaram. Obviamente, como ele diz aqui, aquele espírito dessa criança agora passou por situações terríveis nas zonas periféricas, muitas vezes até aprisionado, resgatado por esse espírito a qual ele prejudicou, né? Então o reencarne para ele é um alívio, é sofrer menos estando reencarnado, além de ser uma nova experiência e oportunidade de melhorar, de evoluir, e assim será. Por isso a importância da evangelização infantil. Mas aquele algoz não aceitou ajuda, não o perdoou, o identificou agora, ainda que num corpo infantil, um anjinho como nós chamamos. Mas para aquele algoz ele diz: poxa, está vestindo uma nova roupa, mas eu ainda vou persegui-lo, eu ainda vou tirar o sono dele. Mãe, pai, envolvidos nesse seio familiar, como diz a leitura, são cúmplices de uma situação lá atrás, né, de uma experiência em outra vida. Então, nascem ali, né, no mesmo seio familiar, para juntos evoluírem, aprender a amar, a perdoar. Então, é importante que seja feita, como ele nos explica, como Sueli nos explica, a terapêutica, né, numa casa espírita. O número é grande de crianças obsediadas. A criança deve ser levada às aulas de evangelização espírita. Além disso, evangelização no lar, o culto do evangelho no lar, água fluidificada, o passe, né, toda aquela boa conduta que toda a família deve adotar. A família agora é responsável por esse espírito. Então, mudança de comportamento em casa, boas músicas, bons programas, bons pensamentos, culto do evangelho no lar, evangelização infantil, passe, tratamento espiritual. Obviamente que a gente faz outra ressalva, né? É importante que quando uma mãe identifique que um filho, uma filha, bebezinha, está tendo situações como relatadas aqui, primeiro entre em contato com o pediatra, né? Para ver se não é algum desconforto ali físico, clínico, né? Se descartadas todas as hipóteses, tratamento espiritual para identificar se pode ser ou não, né, um obsessor. Certo, meus amores? Ficamos por aqui. Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. Compartilhe esse vídeo, peça para as pessoas se inscreverem no canal, ativar o sininho e dar joinha. A gente se vê na próxima, daí com o capítulo 13, quem é o obsessor? Tá bom? Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus, obrigada à espiritualidade pelo amparo e pelo auxílio. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Beijo de luz para vocês. Até a próxima!